paz do Senhor Jesus a todos, tudo bom? Tá deixando aqui uma palavra de Deus para todos os irmãos e irmãs que se encontram no livro do profeta Oséias. A gente vai ler o capítulo 1 e o versículo 2, que diz assim a palavra do Senhor. O princípio da palavra do Senhor por Oséias. Disse, pois, o Senhor a Oséias: vai, toma uma mulher de prostituições e filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, essa palavra, para muitos, tem um significado de infidelidade a Deus, né? A gente, às vezes, é infiel tanto ao Senhor, a gente não vê o que o Senhor fez para a gente, e a gente é tão infiel que a gente, às vezes, nós temos que passar por coisas no mundo. A gente, às vezes, pensa que o mover de Deus, o agir de Deus, não é ao nosso favor. Nós estamos totalmente enganados, porque o que Deus tem para a gente é sempre o melhor. E aqui, a palavra que o Senhor manda para Oséias, para o profeta, para que ele tome uma mulher de prostituição. Ao meu ver, irmãos, a Bíblia relata a infidelidade, mas ao meu ver, isso aí se trata também de muitas vezes a gente não querer se envolver com as coisas do mundo. A questão não é a gente se envolver, a questão é a gente envolver as pessoas do mundo. Porque quando o Senhor manda a gente pregar o Evangelho, Ele não diz pra gente fazer acepção, dizer porque um é roqueiro, porque o outro é funkeiro. Isso não importa para o Senhor. Ele não tem acepção, Ele não faz acepção de pessoas. Então, a palavra que me veio hoje de madrugada foi a seguinte, que nós cristãos, nós temos que dar o exemplo ao povo do mundo. Porque se a gente não dá o exemplo, eu tenho até no trabalho, eu tenho pessoas que falavam que não iriam ser crentes, não iriam ser cristãos, não iam aceitar Jesus como seu único Salvador, por testemunhos maus, até de crentes mesmo. Então, a gente tem que ser o que é cristão, temente ao Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, na igreja. A gente tem que ser a mesma coisa, não mudando nunca. Por que essa pessoa falou isso? Porque um irmão, simplesmente por ficar um pouco nervoso, se exaltou e simplesmente se exaltou de tal maneira que chegou a tentar brigar com outra pessoa. Então, ela olhou para aquela pessoa e disse: essa pessoa é cristã, é crente? É melhor eu estar no mundo, porque no mundo eu também brigo, eu também fico nervoso. E a Bíblia fala: ireis, mas não pequeis, né? Então, quando a gente se ira, porque a gente é ser humano, a gente teme ao Senhor e a gente retrocede a nossa vontade. Então, a gente ira, mas a gente não pode consumar o ato, né? No livro de 1 a Coríntios, Paulo é bem claro, no capítulo 6 e no verso 12, onde ele diz: tudo me é lícito, né? Tudo me é lícito, mas, porém, a escolha é de você. A escolha é sua. Eu vou ler para os irmãos 1 a Coríntios, tá? Para ver o que é que Paulo fala realmente quando ele fala aos Coríntios, na sua primeira carta. Ele fala assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, né? Então, a palavra é essa. A gente se ira, claro. Nós somos humanos, somos iguais a você, somos iguais a qualquer humano aí do mundo. Só que
Com outro porém, a gente tem o Espírito Santo de Deus. A gente tem o temor a Deus. Então, quando o Senhor manda Oséias se casar com uma prostituta, ficar com a prostituta e ter filhos da prostituição, ele fala como um exemplo que a gente não deve se misturar, mas a gente tem que ficar no meio do mundo. A gente fica no meio para levar as boas novas, pregar o evangelho do Senhor, a vinda do Cristo. Mas, porém, a gente não pode ficar fazendo o que ele faz. A gente tenta levar, salvar, né? A gente tenta pregar o evangelho, o amor. O nosso testemunho, o testemunho do cristão, ele tem que ser o verdadeiro e ele tem que ser o máximo de verdade possível. Pois muita gente que nos conhece antes da gente ser crente sabe da nossa vida, o que a gente passou. Então, o testemunho hoje, quando você for pregar, falar o que você era, falar da transformação que o Senhor fez na sua vida e assim tratando ela com dignidade, respeito e acima de tudo amor, porque sem o amor nada vale. Lembrando isso para todos os irmãos, né? Sem o amor nada vale. Então a gente tem que pregar para essas pessoas com amor, com respeito, não desmerecendo ela, não se achando melhor por ter se livrado de muitas coisas, por Deus ter nos ajudado a passar por tudo aquilo que a gente passou, e sim falar para ele: olha onde eu estou agora, né? Um homem digno, reto, pai de família, não estou mais nas drogas, não bebo mais, não fumo. Esse é o testemunho verdadeiro do cristão, né? E Oséias, ele é um profeta que nos dá muito incentivo sobre isso. Por quê? Porque mesmo o Senhor falando para ele tomar uma mulher de prostituição, o que hoje em dia seria quase impossível, ainda tem profeta de Israel na casa do Senhor. Amém? Mas é uma coisa que hoje em dia seria um pouco impossível. Eu não vou dizer seria impossível, mas um pouco impossível. Pois se o Senhor me tomasse agora e talvez dissesse assim: olha, toma uma mulher de prostituição, ou você, profeta de Deus que está ouvindo, toma uma mulher de prostituição e tem filhos da prostituição com ela, seria um pouco desconfortável a gente pensar nisso, né? Então, o profeta já é uma raridade, já é um profeta vivo, um testemunho vivo daquilo que nós devemos fazer. Ao meu ver aqui, o significado que o Senhor colocou no meu coração foi isso. Que a gente não deve temer estar no meio do mundo, porque a gente é do mundo, mas não faz parte do mundo. E por isso que a gente tem que levar, trazer mais almas ao Senhor. O Senhor diz que bendito é aquele, né, que traz almas para o Senhor, que ganha as almas para o Senhor, né? Isso será contado lá nos céus, quando ele chamar você pelo seu nome, dizer: Carlos, vem, as tuas obras foram boas para mim, né? Então, essa é a palavra que o profeta Oséias deixa para nós, né? Diz ir para o mundo, mas não fazer parte do mundo, né? O Salmo 1, né? Vou ler para os irmãos aqui. O Salmo 1, ele é bem, né? Ele fala assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, mas se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, né, irmãos? Então, o Senhor, ele nos tem como a sua noiva, né? Nós somos a noiva do Senhor, então a gente não deve sentar na roda dos escarnecedores. A gente não pode ir pelos conselhos
do ímpio, né? Tem até uma parábola, eu não me recordo onde fica, né, que o Senhor fala, Jesus Cristo falando para os seus discípulos e para todos que o seguiam, disse assim: poderá um cego guiar o outro, né? Não, então os dois cairiam em um buraco. A mesma coisa somos nós. Nós somos a luz do mundo, nós somos o sal, né? Nós temos a autoridade divina do Espírito Santo de sair nas ruas, pregar o Evangelho, falar do amor de Cristo, trazer e ganhar almas para o Senhor. E isso é o que a palavra de Deus nos fala. Muitos versículos relatam, né, essa falta de pregação, né, essa falta de coragem. Poucos profetas na Bíblia tinham essa coragem, né? O profeta Ezequiel é um deles, é um dos mais que exortou a Israel, né? Então, e pregou também a verdade divina, que é aquela que nós sabemos o que é o certo. Então, a gente, sendo cristão, sendo salvo, liberto, lavado e remido no sangue do Senhor, nós temos essa missão, né, de levar as boas novas para o mundo, não se misturando com as coisas que o mundo faz, mas sim envolvendo o mundo naquilo que nós fazemos. Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos nessa noite, né? Lembrando que eu peço a oração de todos os irmãos para mim, minha família, né? Estarei sempre orando de madrugada pelos irmãos também. Eu oro até pelas pessoas que eu não conheço, que eu tenho no Facebook, que eu tenho, né, no Facebook da igreja lá. Se quiser seguir, é a Assembleia de Deus, né, Ministério Madureira. Mas o Facebook tá Facebook/AD Congregação Monte Carlo. Se quiser seguir também a página da nossa igreja sede, facebook.com/AD Campos, tá? Nosso pastor Salomão, um homem muito sábio, e a nossa pastora Lude também, né, que estão lá. Se vocês quiserem fazer uma visita, fica ali na rua Mário Crisol Donha, né, número 110, ali na Vila do Bier, né, atrás do Colégio Objetivo, aqui em Campos do Jordão. Amém, irmãos? Eu deixo a graça do Senhor Jesus a todos. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.